Então, nosso estudo hoje é capítulo 6 e 7 do livro de Ezequiel. Nós vamos ver aqui a profecia contra os montes de Israel. Então, nós vamos começar fazendo uma leitura dos versículos 1 até o 7. E veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, dirige o teu rosto para os montes de Israel e profetiza contra eles. E dirás: montes de Israel, ouvi a palavra do Senhor Jeová. Assim diz o Senhor Jeová aos montes, aos outeiros, aos ribeiros e aos vales: eis que eu trarei a espada sobre vós e destruirei os vossos altos. E serão assolados os vossos altares e quebradas as vossas imagens do sol. E derribarei os vossos traspassados diante dos vossos ídolos. E poreis cadáveres dos filhos de Israel diante dos seus ídolos, e espalharei os vossos ossos em redor dos vossos altares. Em todos os vossos lugares habitáveis, as cidades serão destruídas e os altos assolados, para que os vossos altares sejam destruídos e assolados, e os vossos ídolos se quebrem e cessem, e as vossas imagens do sol sejam cortadas e desfeitas as vossas obras, e os traspassados cairão no meio de vós, para que saibais que eu sou o Senhor. Antes de comentar esse trecho que nós lemos, vamos lá no livro de Salmos, e vamos ler o Salmo de número 121, só os 2 primeiros versículos. 121, 1 e 2. Elevo os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Muita gente pega essa passagem aqui, elevo meus olhos para os montes, e diz que tem que se orar no monte. Eu acredito que vocês já viram isso, né? Vamos orar no monte e tal, passa a noite inteira no monte, orando e tal. E usa essa passagem aqui como apoio. Mas essa passagem aqui não está dizendo que é para ir orar no monte. Esse versículo 1 de Salmos. Ele está dizendo que olhava-se para o monte buscando um socorro. Como se você fosse lá, tá? Oferecer sacrifícios e receber o seu socorro. E aqui no versículo 2 ele fala: o meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Então aqui o salmista está dizendo: eu olho para os montes, muitos vão lá para buscar o socorro, oferecer sacrifícios, mas o meu socorro ele vem somente do Senhor que fez o céu e a terra. Não preciso ir até o monte. E eles usam isso para dizer, essa passagem para dizer que tem que orar no monte, que orar no monte é melhor, se você orar no monte, aí você vai ser atendido, como se tivesse alguma coisa especial lá, né? E voltando para Ezequiel, a profecia aqui é contra os montes de Israel, contra os montes, tá? Aqui Ezequiel estava na Babilônia. A Babilônia é uma planície, lá é niveladinho, é retinho. E já em Israel era cercados por montes, montanhas, né? Então era uma geografia diferente. E talvez o povo que estava lá sentia saudade daqueles montes onde eles subiam para orar, né? E para fazer suas petições. Só que eles faziam os seus sacrifícios, as suas petições nos montes, mas para outros deuses. É por isso que está condenando aqui, no versículo 4, e serão assolados os vossos altares e quebradas as vossas imagens do sol. Deus estava condenando a idolatria de Israel. Então é isso que quer dizer Ezequiel 6 e Salmo 121. Eles subiam no monte para idolatrar, né? Quando nós estudamos Oséias, nós vimos que eles subiam nos montes lá, Oséias condenando isso, para fazer prostituição religiosa,
que eles faziam era prostituição, era um culto de prostituição, e faziam-se nos montes, e Deus condenava isso. Então aqui, o que Deus quer dizer é, a idolatria, o culto pagão que vocês estão realizando nos montes, eu estou condenando. Então, mais uma vez, a gente volta aqui para todo esse sofrimento que viveu a nação de Israel nos tempos de Ezequiel, e a gente vê que era culpa deles mesmo. Falamos no primeiro estudo que eles queriam colocar a culpa nos pais. A culpa é dos nossos pais que foram rebeldes. Mas não, eles continuaram com rebeldia. Então Deus estava sendo justo, Deus estava fazendo justiça em julgar esse povo, porque a rebeldia era deles mesmo, né? E no versículo 5, e porei os cadáveres dos filhos de Israel diante dos seus ídolos, e espalharei os vossos ossos em redor dos vossos altares. E eles seriam mortos, né, pelo exército de Nabucodonosor, nos mesmos montes que eles sacrificavam. Eles iam tentar escapar pelos montes, né, das mãos de Nabucodonosor. E lá eles seriam mortos ao lado dos ídolos que eles adoravam. E eles iam aprender de uma forma dura, de uma forma horrível, que os ídolos não são nada, que eles não trazem proteção, nem salvação e nem bênção nenhuma. Eles são coisas inúteis, né? A própria palavra, quando é dito aqui, se você pegar o ídolos aqui que Ezequiel fala no capítulo 6, e você for no hebraico original ver essa palavra, o sentido dela é algo inútil, coisa inútil. Então realmente é uma coisa inútil. Tudo que se põe em conjunto com Deus ou substituto de Deus é inútil. Só temos um Deus e somente Ele é capaz de fazer. Nem o homem pode fazer por nós, nem qualquer ídolo, nem qualquer coisa. Ainda bem, graças a Deus, que nós não temos esse tipo de coisa aqui entre nós. Ninguém busca uma ajuda de fora, né? É sempre nós oramos para o nosso Deus. Mas o mundo lá fora não é assim. Eles precisam de alguma coisa, precisa de o signo, o horóscopo, as imagens, alguma coisa que vai complementar. Isso é falta de fé. E o povo de Israel também. Ele se prostituiu, né, espiritualmente com os deuses dos caldeus, com Baal. Quando fala que imagens do sol, está falando de Baal, o deus dos caldeus. E eles achavam que Deus de Israel não era suficiente. Eles foram buscar também a ajuda dos egípcios, né? Deixaram de colocar toda a sua confiança em Deus. Então os cadáveres deles seriam espalhados ao lado desses mesmos ídolos que eles cultuaram, tá? E as imagens seriam quebradas. Uma dura lição que sofreu Israel para aprender que só existe um Deus e que fora de Deus não há outro. São todos inúteis, todos falsos, né? Como dizem por aí, né? Existem milhões de religiões e Deus é um só, né? Mas o sentido disso é de que todos os deuses, todas as religiões, elas cultuam o mesmo Deus e está tudo beleza. Mas não. Deus, ele deixou aqui na Bíblia como ele quer ser adorado, como ele quer ser seguido. Qual regra você deve seguir para adorá-lo, para estar diante dele. Então o que passou disso não é o mesmo Deus da Bíblia, não é o mesmo Deus que nós servimos, o Deus de Israel. É um Deus diferente. E a idolatria e as consequências são terríveis. Vamos lá. Versículos 8 a 10, continuando aí. Mas deixarei um resto para que haja alguns que escapem da espada entre as nações quando forem espalhados pelas terras. Então se lembrarão de mim os que de vós escaparem entre as nações para onde foram levados em cativeiro. Porquanto me quebrantei por causa do seu coração corrompido, que se desviou de mim, e por causa dos seus olhos, que se andaram corrompendo após os seus ídolos, e terão nojo de si mesmo, por causa das maldades que fizeram em todas as suas abominações.
e saberão que eu, o Senhor, não disse debalde que lhes faria este mal. Duas coisas aqui. Deus está deixando bem claro que o castigo vem dele. Ele está usando a Babilônia, está usando o exército de Nabucodonosor para isso, mas o castigo está vindo de Deus, né? Para que eles não pensem, os deuses da Babilônia são mais poderosos do que o nosso Deus. Não. Os deuses da Babilônia continuam sendo nada. Mas Nabucodonosor está tendo essa força porque Deus permitiu que assim fosse, né? E nós vemos que em todo o castigo de Deus nunca falta misericórdia. Deus é bondoso, né? Versículo 8: mas deixarei um resto. Sempre existe um pouquinho que é fiel. Sempre existe um povo fiel. Por mais que corrompida que esteja a nação, por mais que corrompido que esteja o mundo, sempre tem um pouquinho que é fiel. É esses que permitem o Espírito Santo agir na sua vida. É que se entregam à vontade de Deus. É esse restinho. Sempre sobra um restinho. Deus nunca permitiu que a nação de Israel acabasse. E a nação de Israel passou por muitos revés na sua história, né? Sempre eles foram oprimidos por causa da rebeldia deles, foram espalhados várias vezes por entre a terra, mas eles sempre voltaram. E Deus sempre manteve o seu povo. E não é diferente conosco hoje, nos dias de hoje, né? Hoje a gente vê que o mundo aí fora quer nivelar, né? Fala assim, os crentes, quando fala os crentes, pega daquelas piores espécies que existe, né? Desses bandidos aí que usam a Bíblia para roubar. E acham que todo mundo é igual. E fazem isso, falam pra gente, você é crente? Você convida para vir na igreja? Tá querendo meu dízimo, tá querendo dinheiro. Eles não acreditam que a gente convida para vir aqui para ouvir a palavra da salvação. Não, está me convidando porque ele quer dinheiro. Então nivela todos conforme o pior. Mas sempre, para Deus, sempre tem um restinho. Sempre tem aqueles fiéis, né? E nós andamos na fidelidade com Deus, não é porque somos melhores do que os outros. Não é porque somos melhores que os evangélicos, que os católicos, que os testemunhas de Jeová. Não é por isso não. Nós andamos porque seguimos a palavra de Deus. A partir do momento que a palavra de Deus não for mais o prato principal aqui, tchau. Vamos começar a andar igual ao mundo. Então nós temos que manter sempre a palavra de Deus. Isso é o mais importante. Manter sempre a direção da igreja, a direção da nossa vida na palavra de Deus. Nós vamos ser esse restinho. E por mais que o mundo esteja sendo destruído, como nós vamos ver aqui hoje, ainda assim o Senhor vai guardar aquele restinho. Mas desse restinho também, né? Diz aqui, que e terão, no versículo 9, bem no finalzinho, fala assim, e terão nojo de si mesmos, por causa das maldades que fizeram em todas as suas abominações. Arrependimento. Como é bom se o homem se arrependesse antes da consequência. Seria maravilhoso, né? Eles vão se arrepender e vão ter nojo. Eles vão falar, puxa, eu me prostituí. Esse nojo aqui é aquele nojo que o marido sente da esposa que o traiu. Não dá mais para deitar na mesma cama. Não tem mais jeito. Você saber que a mulher foi de outro. Não tem mais como. Acabou, cortou aquilo ali. Você tem nojo daquela pessoa. Eu acho que deve ser difícil para quem perdoa, pelo menos no começo ali, se deitar de novo na mesma cama, né? E é esse nojo que está dizendo aqui que eles iam sentir de si mesmo, de ter se prostituído com outros deuses, né? Estavam sujos espiritualmente. Então, para Deus, quando você dá ouvido a outros que não são Ele, é isso que você está fazendo. Você está se prostituindo. E que bom seria
se arrepender antes da consequência. Aqui eles se arrependeram, sentiram nojo do pecado que faziam, mas a consequência já tinha vindo, né? Já tinham sofrido tudo aquilo que nós falamos nos capítulos anteriores. Então a lição para a nossa vida é muito importante. Procurar nos arrepender antes da consequência. Errou hoje? Errei. Viu que está errado? Vi. Então já abandona agora. Não espera estourar. Não espera acontecer o pior para você falar, agora eu tenho nojo disso que eu fiz. Melhor já cortar agora, corta o mal pela raiz e não deixa dar espinho, né? Muito bem, vamos continuar. Versículos 11 a 14. Vamos lá. Assim diz o Senhor Jeová: bate com a mão e bate com o teu pé e dize: por todas as abominações das maldades da casa de Israel, porque cairão a espada e de fome e de peste. O que estiver longe morrerá de peste, o que estiver perto cairá a espada. E o que ficar de resto cercado morrerá de fome, e cumprirei o meu furor contra eles. Então sabereis que eu sou o Senhor, quando estiveram os seus traspassados no meio dos seus ídolos, em redor dos seus altares, em todo outeiro alto, em todos os cumes dos montes e debaixo de toda árvore verde, e debaixo de todo carvalho espesso, no lugar onde ofereciam suave perfume a todos os seus ídolos. E estenderei a minha mão sobre eles, e farei a terra assolada, e mais assolada do que o deserto da banda de Ribla, em todas as suas habitações, e saberão que eu sou o Senhor. Muito bem, continua aí o castigo, a profecia, né, de castigo sobre aqueles idólatras, aqueles que idolatravam da nação de Israel, né? O que estiver longe vai morrer de perto, o que estiver perto vai morrer a espada, e o que estiver no cercado morrerá de fome. Eu acho que a gente não precisa voltar mais lá em Lamentações de Jeremias, mas nós podemos, né, comentar nos estudos anteriores como foi dura a fome que passou o povo de Israel cercado lá. Não tinha comida, não tinha água, a pele grudou aos ossos, eles ficaram negros, né? Fala que a pele enegreceu, perdeu a cor de tanto sofrimento, tanta fome que eles passaram. As mães tiveram que comer os próprios filhos para não morrer de fome, né? Tudo isso passaram lá no cercado. Quem escapou, morreu a espada. E quem ficou de longe, morreu na peste. Foi algo terrível, né? Então, nós vemos que hoje em dia, a palavra pecado, eu até fiz um vídeo falando sobre isso. A palavra pecado ela já perdeu muita força na nossa cultura, no mundo hoje. Parece que pecado já não é algo mais tão terrível, né? A gente vê as novelas aí da Globo, Cor do Pecado, Sabor do Pecado, Pecado Capital, 7 Pecados, como se fosse algo legal. Aí você olha na capinha lá da novela, tá lá, Pecado Capital, e o cara dando risada, com um carrinho na mão, pecado, todo mundo feliz, do lado da palavra pecado. Tudo isso é obra de Satanás, ele usa tudo isso para tirar a força dessa palavra. Mas para Deus ela continua sendo a mesma. Para Deus ainda o pecado é uma coisa horrível, abominável. Pecado sempre aparece como aqui nós estamos vendo. A consequência é morte, são ossos, é fome, é destruição, é peste, é guerra, é perseguição. Tudo isso que sofreu Israel sofreu por quê? Porque não tinha um Deus poderoso? Israel tinha o único Deus existente. Mas sofreu tudo por quê? Por causa do pecado. E nós temos que entender que o pecado é algo horrível, é terrível. Não nos acostumar com essa palavra, sempre ter nojo dela. Eu lembro que quando eu era criança, minha mãe sempre falava, isso é pecado. Isso é pecado, eu tinha medo. Quando ela falava que aquilo era pecado, eu tinha medo. Você falar para uma criança hoje, ele dá risada. Né? Para ver como que em pouco tempo, vamos dizer 30 anos atrás, como que já mudou tanto. Fala para uma criança que algo é pecado hoje, ela dá risada de você.
o pecado na nossa sociedade já não é algo mais tão perigoso, tão pesado. Mas, apesar de eles terem mudado o sentido da palavra, aliviado um pouco, Deus continua vendo do mesmo jeito. E Deus vai castigar o pecado do mesmo jeito. E até pior, né? Que nos últimos tempos será uma aflição como nunca houve na terra. Então, o pecado é algo terrível. Nós não devemos deixar o pecado agir na nossa vida. Temos que lutar contra ele. É um pecadinho, é um defeito que eu tenho, uma falha minha. Eu sou assim, tá? Eu não consigo mudar. Tem que mudar, tem que abandonar. Porque Deus, Ele tem nojo do pecado, Ele odeia o pecado. E nós devemos odiar o pecado também, né? E no versículo 14 fala, estendereis a minha mão sobre eles, e fala sobre o deserto da banda de Ribla. E vamos ver o pecado de Israel, o que quer dizer esse Ribla aqui, tá? Vamos lá em 2 Reis, capítulo 24, segundo livro dos Reis. É até difícil de achar, porque a gente quase nunca vai lá, né? É um livro pouco estudado. 24, capítulo, versículo 18. Nós vamos ler o 18, vamos entrar no 25 até o versículo 7. Vamos lá. Tinha Zedequias 21 anos de idade quando começou a reinar. E reinou 11 anos em Jerusalém. E era o nome da sua mãe, Amutal, filha de Jeremias de Libna. Esse Zedequias, ele era rei na época de Ezequiel. E ele estava cativo. Tá? Vamos lá. E fez o que parecia mal aos olhos do Senhor, conforme tudo quanto fizera Joiaquim. Pois assim sucedeu, que por causa da ira do Senhor contra Jerusalém... Cadê? Onde eu estava aqui? Contra Jerusalém e contra Judá, até os rejeitar de diante da sua face. E Zedequias se revoltou contra o rei da Babilônia. Então nós vemos Zedequias, o líder da nação ali de Judá, da metade. E no versículo 19 ele fez o que parecia mal aos olhos do Senhor. Ele foi um líder mau. E o povo não protestou contra ele. O povo seguiu ele, né? Então nós vemos aí que a liderança, ela tem uma cobrança grande. Quem está na liderança, ele vai ser muito cobrado. Muito cobrado. Mas, nem por isso, os liderados, aqueles que estão embaixo da liderança, também não escapam da sua responsabilidade. Capítulo 25, versículo 1. E sucedeu que no ano 9 do seu reinado, no mês 10º, aos 10 do mês, Nabucodonosor, rei de Babilônia, veio contra Jerusalém, ele e todo o seu exército, e se acamparam contra ela, levantaram contra ela tranqueiras em redor. E a cidade foi sitiada até o 10º ano do rei Zedequias. 2 anos de cerco. Aos 9 do 4º mês, quando a cidade se via apertada de fome, nem havia pão para o povo da terra. Então a cidade foi arrombada e todos os homens de guerra fugiram de noite pelo caminho da porta, entre os 2 muros que estavam junto ao jardim do rei, porque os caldeus estavam contra a cidade em redor, e o rei se foi pelo caminho da campina. Porém o exército dos caldeus perseguiu o rei e o alcançou nas campinas de Jericó, e todo o seu exército dispersou. E tomaram o rei e o fizeram subir ao rei da Babilônia, a Ribla. Está vendo? Aquela cidade que nós vemos lá. E procederam contra ele. E os filhos de Zedequias degolaram diante dos seus olhos, e vazaram seus olhos a Zedequias, e o ataram com 2 cadeias de bronze, e o levaram a Babilônia. Então nós vemos que Deus está falando lá em Ezequiel 6, no final, no último versículo, que Ele estava castigando a nação de Israel pela idolatria, e também Ele deixou bem claro o castigo em cima do rei, né? Então nós vemos que a posição de liderança, né, parece aquela frase do Homem-Aranha, né? Com grandes poderes vem grandes responsabilidades. A posição de liderança, ela tem um peso maior na hora da cobrança, né? E aqui Zedequias, por ele ter feito o que parecia mal aos olhos do Senhor, por ele ter conduzido a nação dessa forma, ele teve um castigo muito duro, né? Os seus filhos foram degolados e os seus olhos vazados. Primeiro ele viu
seus filhos morrendo, depois ele perdeu a visão. Se ele pudesse escolher, ele queria perder a visão primeiro, né? Se fosse eu, falar, então fura meu olho primeiro, depois, né? Mas ele teve que, a última imagem que ele viu foi os seus filhos sendo degolados. E depois perdeu a visão. Porque o rei Nabucodonosor era o cara? Não. Porque ele era o poderoso? Não. Porque Deus estava castigando. Então vejam, como eu falei agora, o peso que tem o pecado. O que é o pecado para Deus e como é que ele castiga o pecado. Então isso deve ser expulso do nosso meio. Isso deve estar longe de nós. Porque Deus também não vai poupar a igreja. Se a igreja andar em pecado, ele vai castigar. Acredito que não dessa forma que foi no tempo de Israel, mas nós vamos sofrer também, né? E o filho obediente, ele não precisa apanhar do pai, né? Então, a obediência é a lição aqui. E Deus castigou aí o rei, o líder, que guiava a nação de uma forma bem dura, né? Mas também não colocou toda a responsabilidade nele. O povo também sofreu pelos seus pecados. Voltando em Ezequiel, capítulo 7, agora, e nós vamos entrar. Vamos ver se eu não vou me atrasar hoje, hein? Já, acho que vou. Capítulo 7, vamos ler dos versículos, 1 a 9, vamos lá. Depois veio a palavra do Senhor a mim, dizendo: E tu, ó filho do homem, assim diz o Senhor Jeová acerca da terra de Israel. Vem o fim vem sobre os 4 cantos da terra. Agora vem o fim sobre ti, porque enviarei sobre ti a minha ira, e te julgarei conforme os teus caminhos, e trarei sobre ti as tuas abominações. E não te poupará o meu olho, nem terei piedade de ti, mas porei sobre ti os teus caminhos, e as tuas abominações estarão no meio de ti, e sabereis que eu sou o Senhor. Assim diz o Senhor Jeová: um mal, eis que um só mal vem. Vem o fim vem, despertou-se contra ti, eis que vem. Vem a tua sentença, ó habitante da terra, vem o tempo, chegado é o dia da turbação e não da alegria sobre os montes. Agora, depressa derramarei o meu furor sobre ti, e cumprirei a minha ira contra ti, e te julgarei conforme os teus caminhos, e porei sobre ti todas as tuas abominações. E não te poupará o meu olho, nem terei piedade, conforme os teus caminhos. Assim carregarei sobre ti as tuas abominações, estarão no meio de ti, e sabereis que eu, o Senhor, os castigo. Muito bem, aqui é o fim. Aqui Ezequiel diz: olha, não tem mais jeito para vocês não, nação de Israel. O fim vai vir sobre vocês, e Deus diz que Ele não vai ter misericórdia, vocês vão sofrer mesmo, tá? Né? E Ele vai vir e não vai ter quem freie, não adianta, né? Ezequiel foi chamado para ser o atalaia, tocar a trombeta, avisar que a guerra vem e o povo se preparar. Mas aqui mesmo tocando trombeta não ia adiantar, porque quando você sai para a guerra sem o Senhor, você vai perder mesmo, não adianta. Pode tocar trombeta, pode ter o exército que for, pode ter a arma que for. Se você sai sem Deus, você vai perder, né? E o capítulo 7 inteiro, ele diz do que aconteceu lá com Israel no tempo de Ezequiel, o sofrimento, né? Aquela tribulação que eles passaram. Mas esse capítulo 7, a gente pode levar para o tempo da grande tribulação. A gente pode levar, sim, e comparar com o que vai ser. A mesma ira, o mesmo furor que foi derramado contra Israel pela idolatria, pela desobediência, pela maldade deles, também esse mesmo mal será levado nos tempos da grande tribulação sobre todo mundo. Aqui Deus castigou apenas o seu povo, mas no fim dos tempos Deus vai castigar todo o mundo, né? E Deus não vai ter misericórdia. Versículo 8: agora depressa derramarei o meu furor sobre ti. Né? Lembram quando nós estudamos e falamos das 7 taças que eram derramadas sobre o mundo e as pragas terríveis que vinham com elas? Né? Então Deus, ele derrama a ira dele contra o homem, contra o pecado, contra o mal.
E como foi derramado sobre Israel, sobre Jerusalém, um dia será derramado sobre todo o mundo. Então não devemos olhar isso aqui simplesmente como algo histórico que aconteceu lá atrás, já foi, já passou, igual a gente falar da Segunda Guerra Mundial, já foi e tal, né? Aconteceu, mas isso vai voltar a acontecer. Nada há de novo debaixo do sol, né? E nós temos que estar preparados para ser esse remanescente, esse restinho que vai ser livrado de toda essa tribulação, de todo esse sofrimento. Nós temos que estar nos santificando, nos purificando a cada dia para não fazer parte dessa ira de Deus, né? Que vai vir bem pior do que foi nos tempos de Israel. 10 a 13. Eis aqui o dia, eis que vem, veio a tua ruína, já floresceu a vara e reverdeceu a soberba. A violência se levantou em vara de impiedade, nada restará deles, nem da sua multidão, nem do seu arruído, nem haverá lamentação por eles. Vem o tempo e é chegado o dia. O que compra não se alegre, o que vende não se entristeça, porque a ira ardente está sobre toda a multidão deles. Porque o que vende não tornará a possuir o que vendeu, ainda que esteja entre os viventes. Porque a visão não tornará para trás sobre toda a sua multidão, nem ninguém fortalecerá a sua vida com a sua iniquidade. Aqui muitos conseguiam propriedades enganando o seu próximo, né? Enganando o seu próximo. E tinha o ano do jubileu, nós falamos esses tempos atrás aí, né? Em que as terras eram devolvidas, aquelas terras que foram pegadas como dívida, no ano do jubileu elas eram devolvidas, né? Mas quem comprava a terra do endividado ficava feliz, aumentava a sua propriedade, ficava mais rico. Aquele que vendia, vendia com tristeza. E depois eles recuperavam. E a nação de Israel tinha muito isso, aquela terra ali. Possuir um pedacinho daquela terra era uma bênção. Nem que fosse um quadradinho só da casa dele. Possuir um pedacinho de Israel era uma bênção maravilhosa. E aqui fala, né? Aquele que vende não se alegre, aquele que compra não se alegre de comprar essa terra, porque eu estou derramando meu furor sobre essa terra. Estão todos alegres de ter um grande terra, os ricos, né? Grande espaço de terra em Jerusalém, mas é em cima dela que eu vou derramar a minha ira, o meu furor. E aquele que vende com tristeza, eu tive que vender porque eu estava endividado, tive que vender o meu pedacinho de Israel, né? Tive que vender. Não se entristeça, porque não vai servir para o outro. Essa terra está amaldiçoada e essa terra vai ser julgada, né? Essa terra vai sofrer muito. Então, o apego ali com aquela terra, com aquele lugarzinho, não adianta nada. O apego tem que ser com Deus. Aquilo é material. Aquilo está ali. Foi dado por Deus, Deus vai manter. Mas não temos que ter apego na matéria, nas coisas. Eu sou apegado com isso. Nós temos que nos apegar com Deus, né? E nós vemos o apego de Israel pela terra até o dia de hoje, né? Todo o exército dele, até aquela potência militar que eles são, é por causa daquela terra. E eles querem ainda a metade que falta de Jerusalém. Eles lutam com todas as forças porque eles querem aquele pedacinho. E eles vão ter. Deus prometeu e será deles. Então, nesse tempo de angústia, de tribulação, ter um pedacinho de terra não ia servir para nada. Uma terra amaldiçoada. Então, nós lembramos dos ensinamentos aí do Novo Testamento, né? Somos peregrinos aqui. Estamos de passagem. Não adianta ter apego com as coisas daqui. Nós estamos passando por aqui. A nossa terra é além dessa. A nossa herdade, a nossa herança é além. Então não devemos nos apegar às coisas daqui. Muito bem. 14 a 22. Já tocaram a trombeta. Estou passando bem rápido porque são assuntos que nós já falamos, né? Então estou dando só uma passada bem rápida. Vamos lá, 14. Já tocaram a trombeta e tudo prepararam, mas não há quem vá à peleja, porque sobre toda a sua multidão está a minha ardente ira. Fora está a espada e dentro a peste e a fome. O que estiver no campo morrerá a espada, o que estiver na cidade, a fome e a peste o consumirão. E só escaparão os que deles se escaparem, mas estarão pelos montes como pombas dos vales.
todos gemendo, cada um por causa da sua maldade. Todas as mãos se enfraquecerão, todos os joelhos destilarão águas, e se cingirão de sacos e os cobrirá o tremor, e sobre todos os rostos haverá vergonha, e sobre as suas cabeças calva. A sua prata lançarão pelas ruas, e o seu ouro será como imundícia. Nem a sua prata, nem o seu ouro os poderá livrar no dia do furor do Senhor. Eles não fartarão a sua alma, nem lhes encherão as entranhas, porque isto foi o tropeço da sua maldade. E a glória do seu ornamento ele a pôs em magnificência, mas fizeram nela imagens das suas abominações e coisas detestáveis. Por isso eu tornei para eles como uma coisa imunda, que será entregue na mão dos estranhos por presa, e aos ímpios da terra por despojo, e a profanarão. E desviarei deles o meu rosto, e profanarão o meu lugar oculto, porque entrarão neles saqueadores e o profanarão. Vamos lá, né? Já tocaram a trombeta, avisou, né, que vai vir a guerra. Mas não adianta se preparar porque essa guerra está perdida. Uma guerra em que Deus não está na frente, não vai ganhar, né? De jeito nenhum. Por isso que no tempo do Velho Testamento eles levavam a arca na frente, simbolizando ali a presença de Deus, Deus na frente da batalha. E eles venciam, né? Quando eles estavam em obediência. Então aqui é uma guerra perdida, tá? E fala no versículo 18: e se cingirão de sacos e os cobrirá o tremor. Então eles vão se vestir de saco, mostra o que? Arrependimento, humilhação, né? Humilhar a si mesmo. E agora sim, eles vão ser humilhados, vão se humilhar, mas de uma forma terrível, né? Bom é que a gente se humilhe perante Deus antes da consequência. E aqui, e sobre todos os rostos haverá vergonha. Eles estarão envergonhados diante das nações. Aqueles que se gabavam de possuir um pedacinho de terra em Israel, que se gabavam de ter o Deus de Israel só para eles, né? Agora eles vão olhar para os estrangeiros com vergonha, pelo mal que praticaram. E fala, e sobre todas as suas cabeças calva, cabeça raspada. Lembra que nós falamos semana passada da cabeça raspada, que era uma vergonha para um homem lá em Israel ter a cabeça raspada, a barba raspada? Era uma vergonha. Agora eles estarão com essa vergonha, né? Os sacerdotes, como disse o irmão Aurelino, não podia raspar a cabeça. Ele era um nazireu, ele era separado, não podia passar navalha, né? Estariam todos envergonhados. Imagina que consequência triste que é o pecado. E do 19 até o 22 fala, a sua prata lançarão pelas ruas. O ouro, a riqueza deles que eles tinham lá dentro da cidade não valia mais nada. Você não pode comer prata e não pode comer ouro. Ter um monte de prata e um monte de ouro em casa, numa cidade cercada, não adianta nada, não tem comida para comprar. Pode ter o dinheiro que for. E eles lançarão pelas ruas, né? Seu ouro será como a imundícia. Não dá tempo da gente ir lá, mas lembrando quando o povo de Israel escapa do Egito, quando Deus livra eles do Egito, lá os egípcios davam joias para eles, né? Era como se fosse uma restituição, como se fosse como se diz? Uma retribuição. Eu queria lembrar aquela palavra judicial que fala uma indenização. É como se fosse uma indenização pelos que eles sofreram ali no Egito. Saíram e os egípcios iam dando prata e ouro para eles, né? E agora eles que saíram vitoriosos do Egito, agora essa prata, esse ouro, né, que eles tinham, a riqueza deles já não valia mais nada, se jogava para a rua. Imagina a prata e o ouro, né, perder o valor. E o pior de tudo mesmo, né, no versículo 22, bem no finalzinho, no comecinho aqui, ó, e desviarei deles o meu rosto. Saíram da presença de Deus, né? Naquele momento de aflição não adiantava orar para Deus porque ia se cumprir a ira dele, né? Então, como é terrível aí as consequências do pecado, né? Joias sem valor. A gente ter alguma riqueza, a gente ter algum bem material é bom, mas quando a gente tem Deus também. Sem Deus,
são coisas inúteis. 23 até o 27 para a gente terminar. Vamos lá. Faze uma cadeia, uma algema, porque a terra está cheia de crimes de sangue e a cidade está cheia de violência. E farei vir os piores de entre as nações e possuirão as suas casas e farão cessar a arrogância dos valentes e os seus lugares santos serão profanados. Vem a destruição e eles buscarão a paz, mas não há nenhuma. Miséria sobre miséria virá, e se levantará rumor sobre rumor. Então buscarão do profeta uma visão, mas do sacerdote perecerá a lei, e dos anciãos o conselho. O rei se lamentará, e o príncipe se vestirá de amargura, e as mãos do povo da terra se molestarão. Conforme o seu caminho lhes farei, e com os seus juízos julgarei, e saberão que eu sou o Senhor. Então os estrangeiros iam invadir a cidade santa, a cidade amada, que eles tanto amavam, ia ser invadida pelos estrangeiros, pelos pagãos. E o templo deles ia ser profanado, ia ser destruído. Tanto que em Daniel nós vemos que lá na Babilônia estavam os utensílios sagrados para a casa de Deus, de prata, de ouro, que era usado lá no cerimonial dentro do templo. Então, acho que de tudo que eles perderam, o pior mesmo foi perder o templo. Porque para eles, adorar a Deus tinha que ser lá dentro daquele templo. O templo que Deus mandou construir, o templo de Salomão. Então, estar longe daquele templo, eu acho que foi o maior castigo. Eu acho que nem a fome, nem a espada, nem a peste foi tão dolorido quanto ficar longe do templo, ficar longe da presença de Deus. Porque ali estava a presença de Deus atrás daquela cortina, né? Então, essa foi a pior das abominações, o pior dos sofrimentos que eles passaram. O rei se lamentou, o príncipe, o povo, todas as classes sociais sofreram nesse dia de miséria, de destruição, passaram vergonha, se lamentaram, choraram. Tudo consequência do pecado. E para encerrar, só mais 2 versículos nós vamos ler. Vamos lá em Apocalipse capítulo 6. Porque eu falei que realmente o capítulo 7, ele é bem ligado com a grande tribulação, né? O que nós vemos aqui no capítulo 6, no capítulo 7 de Ezequiel, é a grande tribulação que passou a nação de Israel naquela época. O sofrimento pela idolatria, pela rebeldia, né? E essa mesma ira vai ser derramada sobre todo mundo idólatra. Vamos ler dos versículos 15 a 17. E os reis da terra, e os grandes, e os ricos, e os tribunos, e os poderosos, e todo servo, e todo livre, se esconderam nas cavernas e nas rochas das montanhas, e diziam aos montes e aos rochedos: Cai sobre nós e escondei-nos do rosto daquele que está sentado sobre o trono e da ira do Cordeiro, porque é vindo o grande dia da sua ira. Quem poderá subsistir? E aqui fala que nós vemos que no tempo da grande tribulação, né, grandes, ricos, tribunos, poderosos, servo, livre, todos eles vão se esconder nas montanhas, nas rochas, né, e falar: cai sobre nós, porque chegou o tempo da ira de Deus. Assim como Israel zombou de Deus por muito tempo, desobedecendo, fazendo o que bem queria, sacrificando nos montes a deuses estranhos, né? Vivendo na desobediência, um belo dia chegou a retribuição, né? O cerco, a deportação, né? O cativeiro, todo o sofrimento. Assim também nos nossos dias. Às vezes, qualquer um de nós aqui é tentado a ficar desacreditado da vida, do mundo, de ver tanta maldade, de ver como que o mal se espalha, de ver como é que o mal cresce e prospera. Às vezes a gente pode até ficar duvidoso, né? Puxa vida, por que a maldade aumenta tanto? Por que quem quer mal prospera tanto? Né? Por que o mal consegue ir? Então Deus fala na sua palavra que não é para a gente ter inveja nem ciúmes dos maus, dos ímpios, porque o dia deles vai chegar. E eles vão ser queimados como a palha. A palha jogou uma faísca, queimou, some de repente. E é assim que vai acontecer com eles.
Do mesmo jeito que foi derramada a ira sobre Israel, e eles lamentaram, assim será muito pior no tempo do fim, né? Estejamos preparados, estejamos obedientes à palavra de Deus, aos seus ensinamentos, e vamos escapar aí desse castigo.